E aí, galera, bom dia, tudo bem? 7h14, 777, começando mais um dia, para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor venha nos conduzir em todo entendimento, que nós tenhamos os ouvidos abertos para ouvir tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações no dia de hoje, Pai. Em o nome de Jesus eu oro, te agradeço, Senhor. Em nome de Jesus. Beleza, gente? Bom dia para vocês. Glória a Deus. Último dia do ano, né? Show de glória. Vamos começar hoje com Provérbios. Provérbios 4 nós estamos lendo, né, e meditando, e a gente vai continuar meditando em Provérbios 4 e lendo as palavras que Davi deixou registrada no livro dos Salmos, né? Nós lemos até o versículo 15 ontem. O versículo 15, ele fala assim, ó, tá falando sobre o caminho dos maus, né? O caminho dos maus, a vereda dos perversos, né? Tava falando o 14. Então a instrução aqui, ó, é evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo a distância, né? Passa longe do caminho dos maus, né? Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Opa, desculpa aqui. Então, evitar o caminho dos maus, pois não dormem, versículo 16, Provérbios 4:16, não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Sabe, tem muitas formas, né? Às vezes a gente pode pensar que essa palavra não é para nós, né? Tem muitas formas da gente acabar entrando no caminho dos maus, procedendo às vezes de alguma maneira, que venha a não corresponder a uma instrução do Senhor, a gente acaba entrando num caminho dos maus, pegando algum atalho. Vamos dizer, quantos de nós, desculpe aqui, quantos de nós não pode acabar passando por uma situação em que você, por algum motivo, se irrita com alguém, por algum motivo você acaba procedendo de uma forma, não que você seja cruel, mas você pode acabar tendo alguma atitude em alguma situação que é uma atitude cruel, no sentido de, eu desejei, ou eu não desejei que as coisas fossem bem para determinada pessoa em determinada situação. Eu não digo que o que nós somos? Nós somos filhos e filhas, né, de Deus, mas nós podemos falhar em alguns momentos, nós podemos ter situações em que a gente acaba escolhendo um caminho que não é o caminho, ou faz alguma escolha na direção de um caminho que não provém, não é um caminho bom. Vocês entendem isso? Isso pode acontecer com a gente também? Nós temos que estar alerta para isso, vocês concordam? Versículo 17, porque comem o pão da impiedade os maus, né? Impiedade. Piedade era o que o Jesus tinha quando ele orava pelos enfermos e eles eram curados. Piedade é o que o Senhor tinha quando ele abriu os olhos dos cegos, quando ele levantava os paralíticos. O que é piedade? É mais do que é você, é um sentimento que você tem pela pessoa
que te leva a realizar algo por ela, né? Não é só um sentimento sem uma ação, mas é um sentimento, né, uma compaixão que te leva a orar por alguém, a fazer algo por alguém, a ajudar algo por alguém, né? Então isso é o que Jesus tinha, né? Essa piedade. Então aqui no versículo 17, falando dos maus, fala que a gente deve se afastar desses caminhos porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência, né? Isso não é só violência física, não. Existem várias formas de você agredir ou ser agredido por alguém, né? Palavras também agridem atitudes, olhares ou falta deles. Versículo 18: mas a vereda dos justos, né? Que nós somos quando a gente reconhece nossos erros e entrega eles ao Senhor, é como a luz da aurora. Olha só, a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser um dia perfeito. Isso me chama a atenção. A luz da aurora, ela vai brilhando aos poucos. Então, a vereda dos justos, nós não devemos pensar que por nós sermos justos, que as coisas vão, né, a nossa vereda, os nossos caminhos, né? A gente viu que vereda tem a ver com um atalho mais curto, caminho mais curto. Por nós sermos justos, que o caminho vai brilhar, a gente vai ter todas as respostas instantaneamente. Nós não devemos acreditar ou imaginar que vai ser sempre assim, porque a palavra mesmo diz que o caminho, a vereda dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, ela vai aos poucos brilhando, né? Até ser dia perfeito. Então, a gente deve permanecer nesse caminho, nessa vereda, persistir nesse caminho, nessa direção. Vereda do justo é aquela vereda que o Senhor direcionou, nos direcionou a seguir. Só que temos que ser perseverantes para que dê tempo para ela ir brilhando, para que a vereda vá brilhando como o amanhecer de um dia. Entende? Ela não vai brilhar totalmente, instantaneamente. O sol, quando a gente começa a amanhecer, o sol não brilha instantaneamente. Então, nós estamos aqui, Provérbios 4, né, falando sobre o caminho dos perversos e tal, que a gente deve se afastar. E o versículo 18 fala: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia ser perfeito. Então leva um tempo até o dia ser perfeito. É necessário perseverar até o dia ser perfeito. Versículo 19. O caminho dos perversos, já o caminho dos perversos, o perverso é aquele que faz maldade, faz com vontade, desejo de fazer maldade, isso temos que estar atentos, porque senão a gente pode acabar caindo numa situação assim. Nós não somos perversos, mas nós podemos, em determinadas situações, ser levados a agir de uma forma que a gente não gostaria de agir, né? Mas o caminho dos perversos é como a escuridão, né? O contrário do caminho do justo, que ele vai iluminando, como um amanhecer do dia, ele vai se iluminando aos poucos, à medida que você vai caminhando na direção que o Senhor te deu. O caminho dos perversos é como escuridão. Nem sabem eles em que tropeçam. Olha. Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras e os meus ensinamentos, e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Isso também me chamou muita atenção antes da gente ir para Salmos 4. Filho meu, isso é para nós, né? Atenta para as minhas palavras. Nós temos que ter atenção para as palavras do Senhor, para as palavras que o Senhor deu a Davi, Davi registrou aqui em Salmos para nós, né?
aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos. Sabe o que me veio com isso? Como que você consegue inclinar os ouvidos? Você consegue mexer os ouvidos? Tem gente que mexe, né? Mas inclinar os ouvidos, para mim, tem o sentido de fazer isso, ó. Você reconhecer, você reconhecer que o ensinamento do Senhor é o caminho certo. Você reconhecer que as palavras do Senhor são a melhor. Você se inclinar, você se render, sabe? Você só consegue inclinar os ouvidos quando você se rende ao Senhor. Então essa palavra para mim tem muito a ver com isso. Versículo 20, Provérbios 4, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Amém? Vamos lá para Salmos, continuando então nosso estudo aqui de Salmos, glórias e aleluias, cultura de alegria. Salmos 4, capítulo 4, aqui na minha Bíblia, na minha tradução, está assim, ó, confiança em Deus na angústia, né? É o título. Salmo de Davi ao mestre do canto com instrumentos de corda. Responde-me, versículo 1, capítulo 4 de Salmos. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tem aliviado. Olha, na angústia o Senhor tem aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade, ser vaidoso, perigoso, né? Essa palavra me chama muita atenção. Então, tem muito cuidado com a vaidade, né? E buscais a mentira. Vocês sabiam que eu já estudei bastante sobre essa palavra, a origem dessa palavra? E vaidade está diretamente ligado com idolatria. Idolatria está diretamente ligada à vaidade. Então, eu sou muito... a vaidade, a gente pode idolatrar a si mesmo, né? A gente tem que ter cuidado com essa. E buscareis a mentira até quando? Né? Versículo 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor distingue para si aquele que é como Jesus, que tem piedade, né? Se compadece das pessoas, né? Tem empatia pelas pessoas, tem compaixão. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Mais uma vez, sempre essa direção de clamar, né? Se você clamar, será escutado. Versículo 4, capítulo 4, versículo 4. Irai-vos e não pequeis. Isso se conecta diretamente com a questão do caminho dos perversos, da gente evitar o caminho dos perversos. Nós não somos perversos, né? Nós somos filhos e filhas do Senhor. Mas se a gente se irá, se você se irá com alguém, se você se irá com alguma situação, será que nesse caso você pode acabar tomando uma posição e desviando um pouco a sua vereda e pegando um caminho dos maus? Então, por isso que está esse alerta. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Se você está irado na hora de dormir, consulta o travesseiro. No travesseiro o coração e sossegai. Ontem eu fiquei um pouco irritado com uma situação e foi dormir um pouco assim. Mas sabe o que o Senhor ministrou em mim?
ministrou em mim que, na realidade, aquilo que eu estava me incomodando, na realidade, aquilo faltava uma postura minha. Não era para eu me irritar com os outros. Era o que eu deveria fazer de forma diferente para aquela situação ter um resultado diferente. A resposta estava nas minhas escolhas, na minha atitude, e não na responsabilidade do próximo. Quando eu consultei meu coração, eu tive essa resposta aí. E a resposta não estava no outro, a resposta estava em mim, no que eu deveria fazer. Versículo 5, Salmos 4, versículo 5. Ofereceis sacrifícios de justiça. Sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. O que é justo? É justo que o Senhor seja adorado. É justo que a gente reconheça que Ele é o Rei. É justo que a gente faça como Provérbios 4 diz, incline os nossos ouvidos e reconheça. Isso é justo. Isso é justo. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, versículo 6, quem nos dará a conhecer o bem? Quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Oh, glória, esse eu quero. Levanta sobre nós a luz do seu rosto. Vocês já viram a luz do Senhor? Adore o Senhor, peça para ver a luz do rosto do Senhor. Eu declaro que vocês verão, Assim como eu já vi algumas vezes em adoração. Vocês verão quem quer. Levanta a mãozinha aí quem quer ver a luz do Senhor. Versículo 7. Mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Ah, isso é bom demais. Mais alegria puseste no meu coração do que a alegria no coração daqueles que são maus, que são ímpios. Mais alegria puseste. Mais alegria puseste no coração. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhes há fartura. Quando há fartura para os maus, eles têm alegria. Mas a gente tem mais alegria, porque Deus colocou no nosso coração mais alegria do que quando eles têm muita fartura. Quando os maus têm muita fartura. De cereal e de vinho. Olha só, isso é show de bola. Versículo 8. Em paz me deito e logo pego no sono. Glória a Deus, confiança no Senhor. Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Só Tu me fazes repousar seguro. Glória a Deus, né? Glória a Deus essa palavra aqui. E é legal porque ela tem a palavra alegria. Vê como vocês percebem como Davi cita muitas vezes a palavra alegria. Eu gostei. Versículo 7, olha só. 7, 7, 7, 7, 14, a gente iniciou essa live. Iniciamos com Provérbios 4, meditando Provérbios 4. A partir do versículo 15, nós lemos até o versículo 20. Pegamos ali interpretações, direções. E aí continuamos a nossa leitura de Salmos, agora hoje no Salmos 4, capítulo 4, e no versículo 7, a 777, está escrito, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, dos maus, quando lhes há fartura de cereal e vinho. Recebe dessa alegria do Senhor. Recebe dessa alegria do Senhor, sabe? O Senhor escreveu que mais alegria Ele põe em nós, os justos, os que reconhecem suas falhas, os que buscam a vereda do Senhor,
os caminhos do Senhor, os atalhos do Senhor, aquele caminho que não tem todas as respostas instantaneamente, mas é que vai brilhando, assim como o nascer do sol, assim como o sol vai nascendo e a luz vai brilhando cada vez mais. Essa é a vereda dos justos. Essa é a vereda dos justos. Para esses, o Senhor derrama mais alegria sobre vocês, mais alegria sobre nós, do que a alegria dos maus, daqueles que têm fartura de cereais e vinho, fartura de coisas materiais, fartura de cereais e vinho. Amém? Às vezes esse vinho é o vinho da impiedade, né? O vinho que nós queremos é o vinho do perdão do Senhor, né? É aquele sangue derramado por Jesus e derramado sobre o propiciatório, como é, para a remissão dos nossos pecados. Esse é o vinho. Esse é o vinho que nós queremos. Então, eu vou orar por vocês agora. Senhor Deus, eu oro por cada um que está conectado, cada pessoa, cada amada do Senhor, cada amado do Senhor que estão conectados, Pai, que eles venham no dia de hoje realmente, Papai, realmente sentir, realmente vivenciar, Pai, vivenciar dessa alegria, a alegria que o Senhor derramou, superior, Pai, superior a qualquer alegria, Papai, qualquer alegria que um caminho mau, que um caminho perverso pode trazer, Papai. Uma alegria que só aqueles que andam no caminho dos justos, só aqueles que inclinam os ouvidos à Tua palavra, Papai, podem vislumbrar, Papai. A alegria sobrenatural, Papai. A alegria sobrenatural que nós não podemos, a alegria que nós não podemos descrever humanamente, Papai. Eu oro por essa alegria sobre eles, Papai. Em o nome de Jesus, Papai. Em o nome de Jesus eu te agradeço por esse tempo, Senhor. Então, obrigado que vocês vieram aí. Obrigado que vocês conectaram. Aí tem algumas mensagens. Amanhã é feriado. Nós estaremos de folga da live. Amanhã no feriado, né? Dia 1º nós estaremos de folga da live. E nas semana que vem, as 2 próximas semanas, eu vou estar de férias. E aí eu vou estar viajando na primeira semana e eu não sei como é que vai ser a infraestrutura lá do local, tá? O que eu proponho? Eu proponho nessa primeira semana de janeiro a gente passar esse horário para 7 da tarde. Porque aí eu vou garantir ali que o pessoalzinho já vai estar acordado, né? A estrutura vai ter diferença. Aqui eu consigo ir e me fechar aqui na sala e tal, eles continuam tranquilos lá. E aí a infraestrutura durante essa folga, né, essas férias, eu não sei como vai ser. Então eu proponho me conectar às 7h14, só que da tarde, tá bom? Da tarde, a partir do dia 4, né? A partir da semana do dia 4, essas 2 semanas, a gente vai fazer essa experiência à tarde, tá bom? Aí se vocês tiverem disponibilidade de conectar, quiserem continuar aqui a leitura de Salmos, tamo junto, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vocês são amados do Senhor, amadas do Senhor. Eu também amo todos vocês. Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Valeu.